Olá pessoal, Rodrigo novamente com vocês, dando prosseguimento à nossa série de vídeos com os conceitos do R. A gente aqui estamos quase finalizando essa playlist com a parte intermediária, tá? Tem mais um ou dois vídeos talvez, tá? E hoje a gente vai ver essa parte de ANOVA, tá bem pessoal? Bom, mas o que é a ANOVA, tá? A ANOVA é uma técnica que faz análise de variância, tá? E trata-se de um método estatístico que permite realizar comparações simultâneas entre duas ou mais medidas. Ou seja, permite testar hipóteses sobre médias de distintas populações. Tá? Parece um pouquinho complicado, tá? E é assim, se vocês não conhecem o conceito e já estudaram sobre a ANOVA, mas a gente vai fazer uma demonstração bem prática aqui sobre o teste de ANOVA, tá? E também o teste de Turk, tá? Se vocês precisarem de uma ajuda, dá um help AOV aqui, que é a função que chama a ANOVA, tá? E deem uma lida aqui no help aqui da função ANOVA e como que ela se comporta, tá? Para isso, tá? Eu vou fazer a importação de um conjunto de dados que eu manipulei aqui, tá? Deixa eu só abrir aqui na área de trabalho. R, que eu já devia ter deixado aberto, né? Mas em todo caso, tá aqui, tá? Então eu criei esse conjunto aqui, vento, tá? Só abrir aqui só para vocês terem uma noção de como que ele está, tá? Ele está em formato CSV, tá? E eu vou explicar mais ou menos a ideia deles, tá? Então temos aqui duas colunas aqui, que uma é área e a outra é evento, tá? E temos aqui 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4. E aqui os indicadores de evento, tá? A ideia seria o quê? O 1 seria uma área, tá? E aqui os indicadores de evento nessa área que foram medidos, tá? O 2 seria a área 2 e os indicadores de evento que foram medidos. E assim como o 3 e o 4. Cada uma é uma área com alguns indicadores de eventos que foram medidos nessas áreas, tá? A ideia é o seguinte. Por exemplo, uma empresa que trabalha com instalação de energia eólica, com aquelas plataformas, tá? Ela é nova no mercado, tá? E está pensando em concorrer em algumas licitações que tem para a instalação de um parque eólico, tá? E aqui temos algumas áreas com as medições de vento. Só como essa empresa é nova, ela não sabe qual a melhor área ou como se comporta essas áreas. Então, ela pode fazer uma análise desses dados aqui para saber se existe diferença entre esses ventos ou se uma é melhor que a outra ou não existe diferença entre os ventos. Se é mais rentável concorrer à área 1 do que as outras áreas, ou se é mais vantajoso concorrer nas 4, ou em 3, ou em 2 áreas, tá? E se tem alguma pior do que a outra, tá? Então a ideia é mais ou menos essa. E aí a gente vai fazer o uso da ANOVA para fazer os testes, tá? Então eu vou importar esse conjunto aqui e vou salvar numa variável, num objeto, né, chamado dados, tá? Então, área de trabalho aqui, deixa eu abrir aqui, intermediário, vento. Ok, fiz a importação aqui. Eu vou dar um summary aqui nos dados, tá? Só para ter uma ideia aqui. Então, eu tenho aqui a área, então 1, 2, 3 e 4, com 8 valores, né? E o vento, então eu tenho o valor mínimo, o primeiro quartil, a mediana, a média, o quarto quartil e o valor máximo, que é 5.4, tá? Posso dar uma view também nesses dados aqui, só para vocês visualizarem como ficou, tá? É parecido com o que estava na tabela lá, tá? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou criar outro objeto aqui, tá? Chamado teste 1, que eu vou guardar o resultado da análise de variância, ou seja, tá? Eu quero ver se existe variância do vento com relação à área. Tá? E o que eu vou utilizar? Eu vou utilizar o conjunto dados, que foi esse conjunto que eu importei e salvei nesse objeto dados aqui. Tá? Então, o primeiro valor aqui é o vento, ou seja, o que eu estou testando. Tá? Então, eu quero saber se existe variância do vento, tá? Em relação às áreas.
tá? Então vai pegar aquelas áreas e vai fazer uma comparação entre elas com o vento que tem nessas áreas, tá? E vai me dizer se existe diferença ou não. E vou guardar isso aqui num objeto chamado teste1, tá? Então eu vou utilizar a função AOV, que é a função ANOVA, que faz o teste de variância desses dados, tá? Então eu vou dar um Ctrl Enter aqui, tá? Então já fiz, então vocês podem ver aqui que criou aqui, ó, teste, tá? Eu posso chamar inclusive teste 1, tá? Então aqui ele traz algumas informações, então eu tenho o chamado, que foi a função que eu criei, tá? O soma dos quadrados para as áreas, os residuais, os graus de liberdade, tá? Então tem uma série de informações aqui que vocês podem utilizar, tá? Mas o que importa pra gente aqui é chamar o summary, tá? Então eu chamo summary teste 1. E aí a gente vai ter umas informações mais completas e mais interessantes, tá? Então aqui eu tenho os graus de liberdade, tá? Que foram aqueles que já apareceram aqui, tá? Eu tenho a soma dos quadrados, tá? Que também são esses que estão aqui. Eu tenho a média dos quadrados, tá? Eu tenho esse f-value aqui, tá? Mas o que interessa pra gente é este valor aqui, tá? Este valor aqui é o mesmo p-value, tá bem, pessoal? Então, para o nosso teste de hipótese. Então, o nosso teste de hipótese, o H0, é que o nosso H0 seria que não existe uma diferença significativa entre os dados, tá? Então, baseado no nosso p-value, a gente vai descartar o H0 ou não, tá? Como a gente não definiu aqui o nosso alfa, tá? Então ele está setado para 5%, tá? O nosso alfa. Então vamos fazer a análise do p-value em cima dos 5%, tá? O nosso p-value aqui deu 0.0003, ou seja, tá? Em torno de 0,3%, tá? Então, como ele deu 0,3%, ele é abaixo dos 5%, né? Então, como ele é abaixo dos 5%, então a gente descarta o H0 e fica com o H1, que aí pode ser a alternativa. Se o H0 era que os dados não apresentavam diferença significativa, tá? Então o nosso H1 diz que existe uma diferença significativa entre os dados, tá bem? Mas qual a diferença? Tá bom, eu tenho 4 áreas, tá? Essa empresa está fazendo uma análise de 4 áreas. Eu sei que existe uma diferença significativa em uma das áreas, em pelo menos uma das áreas, né? Eu não sei se existe nas outras, mas em pelo menos uma das áreas existe uma diferença significativa. Como que eu faço para descobrir isso? Bom, eu sei que uma das áreas tem uma diferença sobre as demais, pelo menos uma, tá? Aí eu utilizo o teste de Turk, tá? No R vocês não precisam importar nada, tá? Mas a função é Turk HSD, tá? Então vocês podem utilizar essa função aqui para obter mais detalhes. Aí ele vai fazer uma comparação, tá, entre essas áreas. Por exemplo, o teste de Turk aqui, eu vou passar o teste 1, que foi o objeto que a gente criou a partir do teste da nova, tá? Mas eu posso passar aqui o teste aqui dentro, completo, tá? Mas como eu já criei o objeto, eu só passo o objeto aqui dentro, tá? Então ele vai criar um teste de Turk aqui, eu não vou entrar em mais detalhes como que é feito os cálculos, né? A gente só vai ver o resultado depois e como fazer a análise desse resultado, tá? Então eu chamo o teste de Turk, passo o meu objeto que eu criei, que é teste 1, e vou guardar num novo objeto chamado teste 2, tá? Vou dar um Ctrl Enter aqui, criei o meu objeto, então o meu objeto está aqui, ó, teste 2, tá? Eu chamo o meu objeto, teste 2, e agora sim eu tenho uma série de valores aqui que eu posso dar uma olhada. Então o que ele está fazendo aqui? Ele está pegando área a área, par a par, e fazendo uma comparação entre esses valores. Ele está fazendo uma comparação entre o 2 e o 1, o 3 e o 1, o 4 e o 1, a área 3 e a área 2, a área 4 e a área 2 e a área 4 e a área 3, tá? E aí eu venho aqui para esse valor aqui, que é o valor de P, tá? Esse valor aqui que seria o valor do p-value, tá? Que é o que nos interessa. E aí eu começo a analisar. Bom,
aqui vai dar 40%, então não existe uma diferença significativa entre o 2 e o 3. Aqui vai dar 0,01%, então aqui existe uma diferença significativa entre o 3 e o 1. Ok. Aqui vai dar em torno de 26%, então não existe uma diferença significativa entre o 4 e o 1. Tá? Aqui vai dar aproximadamente 1%. Tá? Então aqui existe uma diferença significativa entre o 3 e o 2. Tá? Aqui vai dar uma diferença que o p-value vai dar em torno de 98%, então bem alto, né? Então aqui não existe uma diferença significativa entre o 4 e o 2. Tá? E aqui vai dar em torno de 2%, então existe uma diferença significativa entre o 4 e o 3. Tá? Então eu consigo ver que as diferenças significativas são entre o 3 e os outros valores. Tá? Então eu posso inferir também com base na diferença, então eu posso ver que as maiores diferenças aqui foram sempre onde eu tiveram 3. Tá? Então aqui 1,21, aqui 0,82 e aqui, como está invertido, está esse menos na frente, tá? Mais 0,75, tá? Então, as maiores diferenças estão onde tem a área 3, tá? Então, os ventos mais favoráveis para a instalação dessa empresa, ou para essa empresa concorrer à área de instalação, seria a área 3, tá? Então, é assim que a gente pode fazer um teste de ANOVA, para fazer uma comparação entre os valores. Tá bem, pessoal? É bem interessante, né? Então, é aquilo que eu comentei aqui em cima. Então, ele realiza uma comparação simultânea entre duas ou mais médias. Neste caso aqui, eu estou comparando o vento com a área. Tá? Se vocês quiserem utilizar mais variáveis, também pode. Vocês podem, se tivesse mais valores, tá? Vocês poderiam, por exemplo, aqui no teste aqui, tá? Utilizar o sinal de multiplicação e colocar outras variáveis aqui, tá? Aqui eu estou fazendo só com duas, tá? Eu estou fazendo a relação do vento com a área. Tranquilo, pessoal? Vamos fazer outro teste aqui também. Eu vou utilizar aí esse conjunto que já tem aqui no R, tá? Plant Growth. Não sei se a gente já utilizou esse conjunto, mas a gente tem 30 amostras deles aqui, tá? Então isso aqui seria mais ou menos a altura das plantas conforme um tratamento que elas tiveram, tá? Então esse grupo aqui, CTRL, foi um tratamento, o TR1 foi outro tratamento e o TR2 foi outro tratamento. Então temos três tipos de tratamentos diferentes. Conforme nos tratamentos a gente tem a altura da planta, tá? Então vamos fazer um teste de análise nessas plantas aqui para saber se existe uma diferença significativa entre o tipo de tratamento e a altura, tá? Então o princípio é o mesmo, então vou criar aqui um objeto chamado teste 3, vou chamar a nossa análise de variância ANOVA, tá? Então AOV, e o que eu quero? Eu quero a altura, tá, da árvore, quero fazer uma análise de variância da altura em relação ao grupo, tá? Que o grupo é o tipo de tratamento que foi feito. E o meu conjunto de dados, planta grade, tá? Vou dar um Ctrl Enter aqui, criei o meu objeto, tá? Se eu dar um summary aqui no teste 3, bom, eu vou ver que o meu p-value deu em torno de 1%, tá? Como ele deu em torno de 1%, eu descarto a hipótese nula, né? De que não existe diferença significativa entre os dados, tá? Entre os valores. Então aqui aí eu descarto a hipótese nula e fico com a hipótese alternativa. Aqui existe uma diferença significativa, tá? Só que nesses dois exemplos aqui foi só para a gente poder utilizar o teste de Turkey, tá? Mas é comum ocorrer também que vocês não descartam a hipótese nula, tá? Que realmente não existe diferença entre os valores, tá? É bem comum acontecer. Bom, como a gente já viu aqui que existe uma diferença significativa entre os valores, tá? Então vou utilizar o teste de Turkey, tá? Então eu chamo o Turkey HSD, passo o meu teste 3, que foi o que eu fiz, e vou guardar num objeto chamado teste 4, tá? Vou dar um Ctrl Enter, executei ele aqui, tá? Eu vou mostrar ele na tela. Executo ele na tela e começo a olhar aqui o que aconteceu, tá?
Então aqui eu tenho em torno de 39% aqui do tratamento TRT1 para o Ctrl RL, tá? Então aqui não existe uma diferença significativa. Do TRT2 para o CTRL, o p-value ficou em torno aqui, se a gente aproximar em forma percentual, né, 19%. Tá? Então, também não existe uma diferença significativa, porque o nosso alfa está setado para 5%. Né? E para o TR2, para o TRT1, tá? Nosso valor aqui ficou em torno de 1%. Bom, então aqui ele é menor que 5%. Então a gente descarta a hipótese alternativa aqui, a hipótese nula, e ficamos com a hipótese alternativa, que existe diferença significativa entre os valores. Tá? A gente sabia que já existia, mas não sabia em qual que existia. A gente sabe que existe do TRT2 para o TRT1. Tá? E a gente pode ver também pela diferença. A diferença foi de 0,8. Tá? Então a gente tem aqui que o TRT2 ele apresenta os melhores resultados de tratamento em relação à altura das plantas. Tá? Então assim que a gente pode utilizar o teste de ANOVA, análise de variância, para fazer alguns testes sobre os nossos conjuntos de dados. Tá bem, pessoal? A ANOVA é um conceito que o pessoal demora bastante para aprender, não só a ANOVA, o conceito de análise de variância, né? Então esses dados aqui eu peguei aqui de dois sites que eu vou deixar linkados aí na descrição do vídeo e aqui no script também, tá bem, pessoal? Então sugiro que ali nesses sites tem uma descrição melhor sobre o que é a ANOVA também. Aí sugiro que vocês deem uma lida nesse material aí, tá? Para compreenderem um pouquinho mais sobre o conceito de ANOVA, tá? Sugiro também que vocês deem uma olhadinha nos livros do professor Fernando Amaral, bem como os cursos dele na Udemy, tá? E também do professor Jones Granatir, se não me engano, tá? Os cursos deles DR na Udemy são bem bons, tá bem, pessoal? Então eu me inspirei bastante nos vídeos deles, nos conhecimentos que eu aprendi nos cursos deles, para poder trazer alguns materiais aqui para vocês, tá? Sugiro que vocês deem uma olhada e conheçam o trabalho desses dois professores. Tranquilo, pessoal? Bom, eu vou ficando por aqui. Quem gostar aí dá like, se inscrevam no canal, compartilhem, ativem as notificações e nos vemos num próximo vídeo. Valeu!